Olá, desbravadores! Prontos para continuar a aventura? Nosso aspirante a herói chegou numa cidade devastada e viu os príncipes e princesas do castelo sendo capturados e levados como escravos. Um segundo depois, ele já está em outro lugar, recebendo esses escravos em uma grande cidade, cercada por uma muralha impenetrável. Gael viu também que alguns desses escravos foram separados e levados ao palácio real. Rodrigo disse a Gael que essa era a cidade de Babilônia e que eles conheceriam um grande herói chamado Daniel. Gael viu Daniel ser preparado para entrar no palácio e que ele e seus amigos recusaram a mesa cheia de alimentos deliciosos do rei e preferiram comer apenas legumes. Gael olhou para Rodrigo e disse: "Ah, se fosse eu, não perderia isso por nada. Com a fome que eles deviam estar, ficar só com cenoura e alface? Isso não é ser herói, é ter mau gosto. O que há de errado com essa comida? Como que eles iriam se contaminar?" Vamos então conversar sobre o que havia de errado com a comida. Comer é uma coisa ruim? Não, comer faz bem. Comer é o nosso combustível. Porém, assim como cada tipo de veículo tem um combustível apropriado, como por exemplo o diesel é apropriado para caminhões, ônibus e algumas caminhonetes, ou alguns carros que só podem usar gasolina ou etanol, existem comidas mais apropriadas para o funcionamento do nosso corpo. E como saber quais são as comidas apropriadas para nós? Simples, consultando o manual do fabricante. Isso mesmo, seres humanos têm um manual. Como nós aprendemos na fase 3, nós fomos criados por Deus, que, pensando em nosso bem, deixou inúmeras instruções sobre como poderíamos viver melhor na Bíblia, o nosso manual. O próprio Deus nos diz em 3 João 1:2: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma." Ou seja, Ele quer o nosso bem em todas as coisas e que tenhamos muita saúde. Quando criou o mundo onde vivemos, o Senhor o equipou com as fontes de alimento adequado para termos saúde e instruiu os primeiros seres humanos sobre esses alimentos. Gênesis 1:29 nos diz: "Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês." E mais tarde, através do profeta Isaías, ele também nos orientou o seguinte: "Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição." Nós não poderíamos receber conselhos de ninguém melhor. Nós vimos então que a dieta original, a alimentação ideal para nós, era formada por coisas que a terra produzia: frutas, verduras, legumes, grãos, sementes. Porém, depois que o pecado entrou no mundo, os seres humanos passaram a comer outros seres, os animais. Nosso Deus, que é tão maravilhoso, sabiamente nos deu novas recomendações sobre que animais comer e não comer, para que continuássemos a ter saúde. Essas recomendações são encontradas no livro de Levíticos, capítulo 11. Eu recomendo que você tire um tempo para ler esse capítulo, que é muito interessante. Mas vou citar para vocês agora os principais pontos do capítulo. Os animais estão divididos em grupos conforme o local onde vivem. Os primeiros citados são os animais que vivem sobre a terra, nos versos 2 a 8. Depois, vemos os animais que habitam na água, nos versos 9 a 12. E, por fim, as criaturas do ar, aquelas que voam, nos versos 13 a 23. Em cada um desses grupos é explicado que animais são limpos e imundos. Os animais limpos são aqueles que podem ser comidos, já os imundos devem ser evitados. Para cada grupo são descritas características físicas dos animais limpos. No caso dos animais terrestres, eles têm unhas fendidas e remoem ou ruminam. O processo de ruminar é quando a comida que já estava no estômago do animal volta para a boca para ser mastigada novamente. Já os animais aquáticos, os peixes limpos possuem barbatanas e escamas.
E dos animais que voam, nós podemos dividir em dois grupos. Os pássaros ou aves limpos, que são caracterizados por não serem de rapina, e os insetos, sendo os limpos aqueles que possuem pernas para saltar, e esses podem ser comidos. Outra recomendação importante sobre alimentação é encontrada em Gênesis 9:4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. É importante lembrar que hoje em dia já se sabe que todos os animais proibidos na Bíblia são mais prejudiciais à nossa saúde, transmitindo doenças e sendo ricos em compostos que nos fazem mal. E não é apenas sobre a comida que o Senhor nos instruiu na Bíblia. Também existem bebidas que devem ser completamente evitadas para termos uma vida mais saudável. Nós vamos encontrar esses conselhos em Provérbios 23, versos 29 a 33. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Completando essa ideia, em 1 Coríntios 6, versos 10, nós vemos o seguinte: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus nos alerta, então, quanto a bebidas alcoólicas e como elas são prejudiciais ao ser humano. O álcool afeta diretamente o nosso cérebro, alterando sensações, emoções e ações da pessoa que o ingere. Ele tira o domínio da pessoa de sua mente e corpo, e isso traz apenas coisas más. Essa não é a vontade de Deus para nós, pelo contrário. Ele quer que tenhamos controle da nossa mente e corpo e busquemos desenvolver as nossas faculdades, para que cresçamos física, mental e espiritualmente. O que, por sinal, é um dos significados dos lados do triângulo dos desbravadores, lembram? Segundo Pedro 1, versos 5 a 7, nos diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Deus quer que acrescentemos apenas coisas boas às nossas vidas. A mesa cheia de alimentos do rei era repleta de animais impuros, comidas gorgorosas e vinho. Nada disso combinava com as instruções divinas sobre o melhor para seres humanos. Após explicar isso para Gael, o ES os levou um pouco ao futuro, e ele pode ver as vitórias conquistadas por Daniel e seus amigos, vitórias alcançadas através de sua fé em Deus e seu firme caráter quanto à sua decisão de honrar a Deus em tudo, inclusive naquilo que deveria comer. O ES e Rodrigo explicaram a Gael a importância de conhecer a vontade do rei Mike para nos mantermos firmes a essa vontade. E mais uma vez, nós vamos à Bíblia para conhecer a vontade de nosso rei. Romanos 12, versos 9 a 21, nos diz sobre como vivermos como cristãos. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança,
Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso não é maravilhoso? Essa é a essência da vida cristã, o amor e o respeito pelo próximo. Deus quer nos usar como meios para que o seu amor alcance a todos os seus filhos. A Bíblia também nos ensina sobre que tipos de pessoas devemos ter como amigos, em 1 Coríntios 5, versos 9 a 11. Também vemos sobre como nós não devemos nos apegar ao mundo em que vivemos, em Tiago 4,4 e 1 João 2, 15 a 17. Podemos ver também sobre como devemos sim respeitar as autoridades, em Romanos 13, versos 1 a 7 e João 18 a 36. Não nos falta instrução sobre nada, e se seguirmos todas as recomendações divinas, com certeza teremos uma vida muito mais saudável, realizada e feliz. Gael decidiu honrar ao rei Mike vivendo conforme a sua vontade, inclusive no que diz respeito à comida e ao comportamento. E você, o que irá decidir? Consciente de que o uso de álcool e fumo e o uso de drogas não recomendadas por médicos não é compatível com o viver saudável, comprometo-me a não apenas me abster do uso dessas substâncias e viver de acordo com os princípios de temperança cristã, mas também a ajudar os outros a compreender e aceitar esse estilo de vida mais saudável. Esse é o voto de temperança dos desbravadores. Memorize esse voto para adquirir mais Tiltro essa semana. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu